Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Como ele disse, eu sou fã do U2, então já estou com o meu ingresso garantido para o show do U2 no dia 26 de maio, lá em Los Angeles, na nova turnê. E contando os dias, ouvindo todos os álbuns para poder me aquecer para esse show. É fantástico estar aqui com vocês, ouvir aquilo que já foi ouvido nessa manhã, ansioso por ouvir o Ed, que vai falar daqui a pouco. E essa experiência aqui me faz lembrar de quando um amigo me convidou para participar de um retiro lá em Montana, nos Estados Unidos, num rancho, e ele queria me apresentar alguns dos seus amigos, e eu fui lá, e de repente eu me vi nessa reunião pequena, tínhamos uns 10 ali para um final de semana, e tinha o diretor do banco e o diretor de uma grande indústria farmacêutica, o dono de um banco, na verdade, o diretor de uma grande indústria farmacêutica, o CEO do hospital na capital daquele estado, na maior cidade do estado, professores de várias universidades da Ivy League lá nos Estados Unidos, e eu lá no meio desses caras. Eu me senti como um anão no meio de gigantes. Eu digo que a minha experiência aqui, ouvindo nessa manhã cada um daqueles que já falaram e que representam aqui os seus ministérios, eu me sinto como um anão no meio de gigantes. Então, é uma experiência bem interessante poder estar aqui. Falar sobre liderança é algo para mim interessante, porque eu tenho trabalhado nos últimos anos com aquilo que a gente chama de gerações emergentes. Eu acredito que se a igreja não alcançar as novas gerações, a igreja morre. É só uma questão de tempo. Na verdade, toda a igreja, toda a comunidade, só está apenas uma ou duas gerações, dependendo de como você entende gerações, de morrer, a menos que essa comunidade transmita a fé para as novas gerações. É uma questão de tempo até que ela realmente deixe de existir. Isso já aconteceu na história com muitas e muitas igrejas. Então, parte daquilo que eu sinto como meu chamado e vocação tem sido transmitir a fé para as novas gerações e desafiar pessoas, encorajar pessoas para que façam isso, para que comuniquem essa fé para as novas gerações. E quando eu penso nas novas gerações, nas gerações emergentes, eu penso e me confronto cada vez mais com gerações para as quais esse tema de liderança é como se fosse uma pedra no sapato. Por quê? Tem não sei se tem como avançar aqui. A gente vive essa crise de instituições, ela tem acontecido já há algum tempo, né? Quando a gente pensa no Estado, quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa na família, todas essas instituições estão em crise. Todos os escândalos que você vê ligados a qualquer uma dessas áreas, ou então o alto índice de divórcio nas famílias hoje em dia, tudo isso representa uma grande crise de credibilidade que gera nas novas gerações uma atitude de desconfiança, de apatia, de rejeição em relação a qualquer figura de autoridade. As novas gerações podem não se vestir como os punks dos anos 60, ou 70, na verdade, o movimento punk começou nos anos 70, ou 80, mas as novas gerações trazem cada vez mais essa atitude punk, né? E aí tem uma música de uma das grandes bandas do movimento punk hardcore, no início, lá nos anos 70, Black Flags, eles representam exatamente isso. Isso aqui eu vejo que as novas gerações estão dizendo. Eu não me importo com o que você pensa, cara. Eu não me importo com o que você diz. Não tenho nada para te dar, nada para te oferecer. Cai fora. Então, quando você tenta falar de liderança para muitas das pessoas com as quais eu lido ministerialmente, essa é a atitude deles. A questão de liderança é um conceito completamente fora do campo de visão deles. Porque eles, querendo ou não, adotaram essa atitude punk, essa atitude anarquista, essa atitude de desconfiança em relação a qualquer figura de liderança, a qualquer figura de autoridade, confundindo autoridade com autoritarismo. Então há uma rejeição muito grande
na ideia de liderança por essas novas gerações. Tem uma imagem aqui, né? As novas gerações estão crescendo como esse bebê. Veja a camiseta lá, question authority. Questione a autoridade. E assim são essas novas gerações. Elas estão questionando. Você fala que você é líder, que você tem alguma autoridade sobre mim. Peraí, quem é você? Quem te deu essa autoridade? Você não é nada para mim. E para as novas gerações, e muitas dessas pessoas estão sentadas nos bancos e cadeiras da sua igreja. Essa é a atitude punk. Então, quando eu penso em liderança nas cidades, e evidentemente nós vivemos um mundo globalizado, as cidades, né, essas metrópoles, essas mães de tecnologia, de cultura, de ideias, desse mundo cada vez mais urbanizado que a gente vive, elas se tornaram aldeias globais. Então, nessas aldeias globais, a gente tem novas gerações globalizadas. O que as pessoas pensam aqui em São Paulo, o que elas pensam lá na Paraíba, o que elas pensam em Nova York, em Tóquio, em Berlim, as ideias são as mesmas. Por causa do mundo do entretenimento, da mídia, da internet, o mundo se tornou plano. Essa é a realidade. Então, esses conceitos, eles estão presentes talvez em cada metrópole ao redor do mundo. Cada vez mais a gente tem gerações de crianças, adolescentes, jovens crescendo com essa atitude punk, de desconfiança, de rejeição à autoridade. E aí, como é que você lida com isso? Você chega lá e diz assim, eu sou o pastor, eu sou o líder, você tem que me respeitar, e é isso? Não funciona, nós sabemos disso. Não funciona. A liderança metropolitana tem que ter uma outra atitude. E na minha vida teve 2 livros que me marcaram e que me influenciaram muito a pensar nas atitudes, a pensar no clima, a pensar na maneira de liderar uma comunidade dentro de um contexto urbano, dentro da metrópole, e uma comunidade e pessoas cada vez mais que veem a autoridade ou a liderança com desconfiança. Os 2 livros foram presentes. O primeiro deles é esse do Henry Nouwen, In the Name of Jesus. Ele foi publicado no Brasil com o título de O Perfil da Liderança Cristã do Século XXI. E um amigo norte-americano me deu esse livro em 1998, se eu não me engano, e foi o primeiro livro do Nouwen que eu li. Eu li depois muitos outros que ele escreveu, e isso marcou tremendamente a minha vida e o pensamento em relação à liderança. Alguns anos mais tarde, uma irmã também norte-americana que foi missionária no Brasil durante muitos anos, ela me deu aquele livrinho do Jean Giono, O Homem que Plantava Árvores. A leitura de meia hora no máximo. E esse livro tem me acompanhado também, se tornou um livro de cabeceira. Essa é uma história que eu quase que já memorizei toda ela, mas de vez em quando eu quero ler nas palavras do Jean Giono e na beleza da sua arte literária ao contar essa história do homem que plantava árvores. Acho que teve um slide que passou aí só enquanto eu estava falando, mas vale a pena você assistir esse documentário aqui, se você não viu, The Other F Word, né? A outra palavra F, né? Os punks usam muito uma delas, e isso daqui fala sobre o que acontece quando você é anarquista, quando você é punk, quando você tem todas essas ideias anti-instituição e tudo mais, e você se torna pai, né? E aí você tem que educar os seus filhos. É bem bacana esse documentário, mas eu fui lembrado dele justamente para falar sobre essa questão de autoridade para essa juventude secularizada, global e com atitude punk. Bom, o primeiro livro que me influenciou nos últimos anos sobre liderança, como eu disse, foi o do Nouwen, Perfil do Líder Cristão no Século XXI. Nouwen fala sobre uma liderança mais humana, uma liderança mais vulnerável, já foi mencionado isso aqui. Uma liderança que ora e trabalha, aquele conceito de ore et labore, né?
ora, que está conectada com Deus por meio da oração, mas que está conectada com o mundo através do trabalho. Esse conceito beneditino de liderança. E o Nguyen, ele, no seu livro, ele faz uma abordagem de Mateus capítulo 4 e João 21, e nesses capítulos da Bíblia, ele identifica ali alguns dos chamados do líder, algumas das tentações do líder e algumas das disciplinas que o líder deve ter. E ele fala que o chamado do líder cristão no século 21 é um chamado da relevância para a oração. Muitos estão procurando ser relevantes nos nossos dias, e ele fala que esse é o chamado da relevância para a oração, para estar com Deus. O chamado da popularidade para o ministério, para o serviço, para arregaçar as mangas e servir. Um chamado de líder para liderado. E ele fala que esse líder vai enfrentar as seguintes tentações. Ele apresenta as tentações lá de Mateus 4 que foram apresentadas para Jesus pelo diabo. A tentação de causar impacto, a tentação de ser espetacular, de fazer coisas impressionantes, a tentação de ser poderoso, de ter todo o poder e todo o domínio nas mãos. E o Nguyen diz que para o líder enfrentar essas tentações, ele vai ter que se dedicar às seguintes disciplinas. A disciplina da oração. A oração é um tema muito presente nos seus escritos. A disciplina da confissão e do perdão. E a disciplina da reflexão teológica. Ele diz que o líder cristão no século 21 precisa dessas disciplinas para lidar com os desafios que este século e que essa época apresentam à sua liderança. Então, para enfrentar essa crise de liderança, essa crise de credibilidade em relação à liderança, essa crise de credibilidade em relação a figuras de autoridade, o líder do século 21, o pastor, o ministro, precisa voltar àquele conceito de liderança que foi apresentado pelo próprio Senhor Jesus, ao líder servo. É somente uma liderança servil que é capaz de recuperar para as novas gerações a ideia de que a liderança é algo legítimo, a ideia de que a liderança é algo que tem lugar e que serve para orientar e para guiar pessoas no mundo hoje. Se não recuperar essa ideia de liderança servil, não existe espaço para liderança diante das novas gerações. Em João 13 a gente tem essa imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos, que é um escândalo, né? Eu gosto dessa imagem. Eu gosto de um dos discípulos lá com a mão na cabeça, literalmente. Tipo, o que você está fazendo aqui, Jesus? Que loucura é essa, né? E eu olho no canto aqui, eu não sei se é o Judas ou não, mas tem um ali que está falando assim: eu sou o próximo, né? Já que você vai lavar os pés, eu sou o próximo. Então você tem todo esse tipo de pessoas seguindo Jesus, e cada um deles com o seu estilo, com as suas idiosincrasias. Mas nesse ato de João 13, o que a gente vê lá, Jesus apresentando para nós o que ele espera dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus apóstolos, como futuros líderes da sua igreja. E evidentemente é muito que esse texto pode ser explorado e que já tem sido explorado, mas eu só gostaria de mencionar aqui três aspectos importantes que ficam claros ali na apresentação de Jesus desse modelo de líder servo. O primeiro deles é que para você ser de fato um líder servo de coração, não alguém que representa, não fazer um teatro de servir, mas de fato com um coração de servo, você precisa saber quem você é. Eu tenho percebido que uma das maiores ameaças a uma liderança saudável, em qualquer ambiente que seja, é a insegurança. É
quando alguém é inseguro acerca de si mesmo. E tem muita gente liderando muitas coisas a partir da insegurança. E aí você tem as maiores tragédias acontecendo nessas esferas de liderança. O líder servo sabe quem ele é. Ele sabe qual é a sua identidade. O texto de João diz que, nos versículos 1, 3 e 4, ele usa essa palavra sabia várias vezes. Ele diz que Jesus sabia que o seu tempo havia chegado e que logo ele deixaria esse mundo. Ele sabia que Deus havia lhe dado toda a autoridade e todo o poder. Ele sabia quem ele era, para que ele estava aqui, qual era a sua missão. E é a partir desse saber que ele tem condições de se colocar diante dos seus discípulos e lavar-lhes os pés, como servo, como serviçal, diante daqueles homens. Então, a questão da identidade, quem é que nós somos? Qual é a nossa identidade em Deus, em Cristo? Estamos seguros ou estamos usando da posição que nos é dada para tentar firmar a nossa identidade? Quando nós caímos nisso, nós perdemos a autenticidade da liderança servil. A liderança servil está segura de si mesmo, não tem problema de fazer o que quer que seja. Muitos anos atrás eu li um livro do estilo Disney de negócios, um desses livros de negócios. Eu passei muito tempo lendo, eu sou obcecado por literatura e livros. Bom, um desses livros lá do estilo Disney, ele fala de uma situação em que um grupo de executivos estavam fazendo um curso para aprender sobre o estilo Disney de fazer as coisas. E aí nesse curso eles estavam lá passando uma semana dentro da Disney, e acho que Michael Eisner era o diretor na época, o presidente da Disney, e ele estava dando curso para eles, mas eles não haviam encontrado ainda, na verdade. Ele era daqueles que iria dar o curso, mas eles estavam fazendo uma tour um dia. E se você já foi a alguns desses parques lá, uma das coisas impressionantes é que são milhares de pessoas rodando em tudo quanto é lugar, e uma das coisas impressionantes é como as coisas funcionam lá e como o lugar é limpo, você não vê nada lá. E aí, uma das pessoas que estava conduzindo o grupo falou assim: olha, aqui na Disney, não importa qual seja a sua função, não importa qual seja a sua tarefa, todo mundo aqui é encarregado da limpeza. Todo mundo. Não importa. E aí, eles estavam andando lá um dia e ele viu exatamente isso. Alguém, por acaso, deixou cair alguma coisa no chão, e um homem se aproximou, pegou aquilo e colocou na lixeira mais próxima. No dia seguinte, eles são apresentados então para o presidente, para o Michael Eisner, e era exatamente ele mesmo quem havia feito aquilo. Ele havia feito o que ele espera que todo mundo na sua organização faça. Que todo mundo na sua organização seja responsável por coisas tão básicas como retirar o lixo ou colher um lixo que estava ali caído. O líder servo que sabe quem ele é não tem problema algum de fazer as coisas mais elementares, as tarefas mais simples e mais básicas na organização, quando elas são necessárias, porque ele sabe quem ele é. Ele não está ali para impressionar as pessoas, ou impressionar a si mesmo, ou compensar talvez algum problema que ele tenha em relação à sua identidade. O líder servo lidera pelo exemplo, e evidentemente Jesus falou isso lá nos versos 12 e 15. Ele disse que ele era Senhor e Mestre. Ele falou: vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês estão certos, porque eu sou. E vocês viram o que eu fiz, vocês compreendem isso. Vão e façam o mesmo. Sirvam os outros, sigam o meu modelo. Então Jesus dá o exemplo para que eles possam seguir. E o líder servo é aquele que lidera pelo exemplo. A sua vida é o exemplo. Isso me faz pensar no meio de tantos escândalos que tem acometido a igreja evangélica e
diferentes alas nos últimos anos, e no meio desses escândalos, quantas vezes você não ouve alguém falar assim, não, olha para mim não, olha para Jesus, e quão diferente isso é dessa ideia de que Jesus falou assim, não, vocês têm que ser modelos, as pessoas têm que olhar para vocês, e elas têm que ter condições de imitar vocês, e ao imitarem vocês, elas estarão imitando a mim. O líder servo, ele se apresenta como um modelo, ele se apresenta como um exemplo, e um exemplo de tudo. Paulo fala assim que, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, seja modelo, seja exemplo de todas essas coisas, fala da piedade, do trato, da doutrina, seja modelo dos fiéis para as pessoas. Esse é o líder servo, e a sua motivação é o amor, evidentemente. O texto lá de João diz que Jesus havia amado os seus discípulos e amou-os até o fim, ou seja, ele amou-os com um amor intenso. Jesus amava aqueles homens, e é desse amor que ele tinha por aqueles homens, com todas as suas falhas e defeitos, que a gente encontra nesses homens, nesses discípulos de Jesus. É que Jesus caminha com eles, partilha a sua vida com eles. É que Jesus dá a eles o exemplo a ser seguido. É que Jesus os serve e se coloca como servo entre eles. Então, a motivação, evidentemente, é o amor. Por que você faz o que faz? Por que você lidera? Por que ser líder na cidade? Por que ser líder da comunidade? Por quê? Por amor. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas, e você ama o próximo como a si mesmo. E se não tiver amor, e se não for por amor, não tem valor algum. Mas pior ainda, para as novas gerações, se não tiver amor, se não for por amor, o Lissânia estava falando aqui sobre essa característica que as pessoas na metrópole têm, de que elas conseguem discernir o falso rapidamente, elas parecem que elas conseguem cheirar quando alguém não é autêntico. Se não for por amor, as novas gerações logo percebem, e elas caem fora. Aí você não tem nada para dizer a elas, e elas não têm nada para te oferecer, como diz a música do Black Flag. Então, quando a gente pensa na ideia de liderança hoje, ela é um desafio, mas é um desafio que pode ser superado quando a gente volta para o modelo que Jesus nos deu, para o modelo do líder servo. E tem várias características, eu só salientei 3 delas aqui, mas é possível você liderar pessoas, mesmo nesse mundo em que a liderança está em crise, e a autoridade, essa ideia de que alguém está liderando sofre uma tremenda crise de credibilidade. É possível você ser um líder autêntico, não ser um dominador, não ser um controlador, mas um líder autêntico que pessoas queiram seguir e que caminhem junto com você e que sejam transformadas por essa caminhada em conjunto com você, seguindo Jesus Cristo e tendo você como um guia, como um exemplo, como um líder. Uma característica das metrópoles é que elas se tornaram lugares de um ritmo extremamente acelerado, né? Elas são o mundo das coisas práticas. Tem um filme que é um dos clássicos para mim, Um Sonho de Liberdade. Tem uma cena nesse filme do Brooks, que era aquele ancião lá, né, aquele velho na prisão, que passou a maior parte da sua vida, uns 50 anos lá dentro da cadeia, e que um dia ele ganha a liberdade, e aí ele sai para a rua, e ele não consegue viver fora da instituição, porque ele ficou institucionalizado pelo sistema prisional, e o Brooks comete suicídio, e os seus amigos na prisão recebem uma carta dele, uma carta de despedida, uma carta que ele escreve para aqueles com os quais ele conviveu muito tempo de trás das grades. E uma das coisas que ele fala nessa carta, ele fala assim,
como o mundo lá fora estava diferente. Na época em que ele era criança, ele tinha visto 1 ou 2 automóveis só, mas ele fala assim, agora eles estão em todo lugar, e as pessoas transformaram essa cidade numa cidade muito rápida, com pressa, apressada. Então essa é a realidade dos grandes centros urbanos. Esse é um mundo plano, esse é um mundo Mac, esse é o mundo das coisas automáticas, das coisas imediatas, das coisas rápidas. Esse é o mundo das pessoas cada vez mais apressadas. Então a gente quer, né, ou a gente consome o fast food, a gente quer a conexão mais rápida possível, a gente está procurando as vias expressas para se locomover, porque nós vivemos com pressa. Essa é a característica, novamente, na cidade. Quando eu cresci na cidade, eu cresci aqui em São Paulo, tirando alguns anos da minha vida em que eu morei no Rio e alguns anos na Europa, a maior parte do meu tempo foi nessa cidade insana pela qual eu tenho um sentimento de amor e ódio. E quando eu vou para algum lugar pequeno, para o interior, alguma coisa assim de férias, parece que eu estou tendo uma crise de abstinência, né? De várias coisas. E uma das coisas que acontece exatamente isso, em alguns lugares onde eu vou, parece que tudo demora mais, né? Porque parece que tudo em São Paulo é mais rápido do que em outras partes do Brasil, principalmente para mim. E então é incrível, a gente vive condicionado a essa questão da rapidez, de ser rápido, tudo rápido demais. E essa isso acaba moldando a gente. Quando você cresce num contexto assim, isso, querendo ou não, isso afeta você. Essa formação da sua cosmovisão e talvez do seu modo de encarar a vida e do seu modo de viver pelo ambiente ao seu redor. Então, nessa cidade também, a gente tem uma outra característica. Nós estamos acostumados a comprar as coisas prontas. Diferente da vida rural, a vida no campo, ninguém planta aqui, espera crescer para colher. A maioria das pessoas vai no mercado e compra pronto, né? Ou na feira, alguma coisa assim. A gente não tem essa característica da questão orgânica, a questão do tempo, a questão da espera, do semear, plantar, regar, colher e tudo mais. E aí é que eu começo a pensar naquele segundo livro, porque quando eu vejo Paulo falando para a igreja de Corinto, no capítulo 13, os primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando, está lidando ali com uma crise que está havendo na igreja, uma crise de unidade entre os irmãos que viviam naquela cidade, que estavam se segregando em torno de diferentes personalidades ali, que os havia influenciado. Então Paulo está tentando tratar essa falta de unidade, apresentar para eles um motivo pelos quais eles deveriam estar unidos como um só, que eles deveriam cooperar uns com os outros naquela cidade que tinha tantos outros desafios e que não precisava de mais esse, que era o da desunião entre os cristãos ali. E ele está tentando convencê-los e convocá-los a essa unidade. No capítulo 3, ele fala assim: afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o líder servo, de repente, é chamado para trabalhar num ambiente em que ele precisa se lembrar de que a comunidade, a igreja, é visto como lavoura, mas nós somos condicionados a pensar em termos urbanos. Nós não plantamos, nós não regamos, nós não esperamos crescer, nós queremos já. E aí a gente tem que voltar para Jesus, que falou assim, que uma das grandes parábolas de Jesus mais conhecidas, que talvez seja a que mais simbolize a nossa tarefa, é a parábola do semeador.
Afinal de contas, a semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo. Nós saímos para semear essa palavra. Nas parábolas do reino, lá de Mateus 13, Jesus, ele pelo menos em duas delas, ele fala sobre coisas orgânicas. Ele fala do reino de Deus como um homem que semeou a semente no campo. Ele fala do reino de Deus como um grão de mostarda que alguém plantou no seu campo. Coisas orgânicas. Novamente, nós vivemos com a mentalidade da cidade, não com a mentalidade de plantar sementes. Nós não plantamos sementes, nós compramos as coisas. Nós queremos as coisas agora, rápido, já. O ministério tem que crescer rapidinho, a igreja tem que crescer rapidinho, tudo tem que ser muito rápido. E Jesus nos chama para repensar isso. A própria vida espiritual. Em Gálatas 6, após Paulo apresentar um projeto de espiritualidade para aquela comunidade, nos versículos 6 e 7, ele diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E aí ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que Paulo está falando ali é o próprio projeto de espiritualidade. É um projeto que leva tempo. Essa formação de Cristo em nós é algo que demora, e pode demorar a vida inteira. Leva tempo. Não é algo automático, não é algo instantâneo, não é um encontro de final de semana. É um encontro diário durante toda a vida, que vai fazer com que nós sejamos cada vez mais iguais a Cristo. Então, para isso tudo, é preciso voltar à ideia de que o ministério, a liderança, o servir, é algo como plantar a semente num campo, muitas vezes andando e chorando, como diz o Salmo 126, com lágrimas. O terreno é duro, é árido, é difícil. Você lança muitas sementes. Na parábola de Jesus, quantos por cento foram das sementes que de fato germinaram? 30%. Ou seja, muita semente, muito trabalho, processo longo, demorado, para ver alguns frutos. E é aí que entra o segundo livro que me marcou essa jornada de pensar sobre liderança para as novas gerações e liderança no contexto metropolitano. Jean Geon escreveu esse conto sobre o homem que plantava árvores. Esse pastor, Eusiard Bonfier, que vivia em uma região árida, onde não havia quase mais vegetação. E ele tinha seu pequeno rebanho de ovelhas. Ele havia se tornado viúvo e havia perdido seu único filho. E ele mora nessa casa que ele mesmo havia construído, na encosta dessas montanhas áridas. Enquanto ele sai com o seu rebanho de ovelhas, conduzindo-as para encontrar algum tipo de pastagem, alguma coisa para comer, ele começa a plantar árvores naquela região. E essa é uma história sobre generosidade, sobre esperança, sobre perseverança. Eu penso que a liderança metropolitana precisa ter essas marcas. Marca da generosidade. Jean Geon, eu vou ler um pouquinho aqui. Espero que você consiga ficar comigo, né? Porque eu sei que eu já não sou um grande preletor e leitura é maçante. Então, seja paciente comigo aqui. Eu vou ler um pouquinho do Jean Geon aqui, sobre generosidade. Ele fala o seguinte: esse homem que encontrou o pastor no meio desse campo, dessa encosta árida, e a distância, ele pensou que tratava-se de um tronco seco de árvore, mas quando ele se aproxima, ele percebe que é um pastor, e ele já estava há algum tempo sem água, e quando ele chega perto, ele diz que o pastor estendeu-me o cantil para que eu pudesse saciar a sede,
E um pouco depois levou-me ao aprisco, numa lomba do Planalto. A água de excelente qualidade tirava de um poço natural bem profundo, sob o qual instalaram uma roldana tosca. E aí depois esse pastor leva ele para casa, para passar a noite, porque já era uma hora avançada e ele não ia conseguir encontrar um refúgio naquele dia. E lá, ao chegar na casa do pastor, ele diz assim, ele dividiu comigo a sopa, e quando depois lhe ofereci minha tabaqueira, respondeu-me que não fumava. E aí, começa então a relação desse homem com esse pastor, uma relação que durou muitos anos. De fato, a introdução do livro, ele fala sobre o caráter das pessoas. Ele diz para você realmente conhecer o caráter de uma pessoa, você precisa ter a condição de conviver com essa pessoa durante muito tempo. É somente depois de muito tempo que você pode realmente dizer que aquela pessoa tem um caráter nobre. E essa relação desse homem com o pastor, e nessa relação ele começa a observar as coisas que estavam acontecendo, e uma outra parte ele diz assim, a transformação processava-se tão gradualmente, que se incorporava à nova paisagem, sem provocar nenhum sobressalto, essa transformação causada pelo plantio de árvores. Os caçadores que subiam aqueles ermos em busca de lebres ou javalis, deram pelo súbito aparecimento de pequenas árvores, mas atribuíram-no a algum capricho natural da terra. Ou seja, tinha um homem plantando árvores, elas começam a crescer, a paisagem começa a se transformar, e as pessoas não sabem o que está acontecendo, elas pensam, isso é algo natural, é um milagre, uma floresta natural aqui. Foi por esse motivo que ninguém interferiu na obra daquele homem. Se sua obra despertasse suspeitas, não lhe faltariam opositores, mas não havia como suspeitar. Quem nas aldeias e nas administrações seria capaz de imaginar que houvesse tanta obstinação na generosidade mais extraordinária? Quem poderia suspeitar que houvesse tanta obstinação na demonstração da extraordinária generosidade, ou da generosidade mais extraordinária? Durante muito tempo, eu devo confessar que eu via algumas das ações da igreja, principalmente ações daquilo que a gente chama do social, de uma forma bem pragmática, para que nós pudéssemos alcançar as pessoas com o Evangelho e trazê-las para a igreja e tudo mais. Até que eu aprendi sobre o que é generosidade autêntica. Generosidade é você servir, não pensando no que aquilo vai trazer para você. Eu tive experiências terríveis no ministério, vou dizer para você, algumas delas você não acreditaria, mas eu me lembro de servir numa equipe pastoral com um homem uma vez, que todas as vezes que a gente tinha algum projeto de generosidade, nós encontrávamos a seguinte pergunta: e o que é que eu ganho com isso? A generosidade não faz essa pergunta, não é o que é que eu ganho com isso. A generosidade é o que é que eu tenho para dar, para oferecer. E não existe nada que consegue captar mais o coração e a atenção dessas novas gerações que estão crescendo com essa atitude de desconfiança, de descrédito pelas instituições, com essa atitude punk e anarquista. Nada consegue cativar mais os seus corações do que encontrar pessoas genuinamente generosas, pessoas que estão interessadas em repartir, em dar, em contribuir, e que estão fazendo isso não porque querem encher os bancos da igreja, mas que estão fazendo isso tão somente pelo amor. E é o resultado, né? A gente ouve a história fantástica que foi compartilhada aqui na Paraíba e em tantos outros lugares. O resultado da nossa pequena experiência, né, que é uma pequena, talvez, cidade viva aqui na Liberdade, em São Paulo, onde a gente tem usado como um laboratório para várias coisas. A gente vê algumas coisas acontecendo em termos de transformação de vidas, mas há muito tempo nós deixamos de fazer porque nós estamos querendo que as pessoas venham para a igreja ou qualquer outra coisa assim. O que é oferecido porque nós acreditamos que Deus ama
todas as pessoas. Ele nos chamou para amar todas as pessoas e para repartir com elas generosidade. Essa história do Jean Giono é incrível. E como fruto da generosidade de um homem, toda uma região é transformada. A esperança. A liderança metropolitana precisa ter esperança, porque quando a gente pensa, né, no cenário das nossas grandes cidades, e no cenário das grandes cidades brasileiras, e nas grandes cidades globais, em alguns lugares do mundo, é um cenário de muita desesperança e um cenário de muito desespero. Quantas pessoas são vítimas de violência? Nossa pequena comunidade, aqui em São Paulo, quantas pessoas já foram assaltadas? Quantas pessoas foram assaltadas na rua ao saírem do culto? Vítimas de latrocínio. O desespero das grandes cidades é algo incrível. O líder metropolitano precisa olhar, como diz o Bono, eu sou fã do U2, e o Bono usa essa expressão em várias das músicas do U2, pelo menos 3 delas. O líder metropolitano precisa ter uma visão além da visibilidade. Ele precisa ver além daquilo que ele vê, daquilo que os seus olhos conseguem alcançar, e isso lhe dá esperança. O Eusear Bonfior, no conto do Jean Giono, diz que ele plantava árvores. E diz assim que ele vinha plantando árvores naquele ermo havia 3 anos, quando esse homem o conheceu. Já plantara 100.000 árvores nesses 3 anos. Dessas 100.000, 20.000 tinham nascido. Dessas 20.000, haveria ainda de perder a metade por causa dos roedores, ou do que existe de imprevisível nos desígnios da providência. Restavam 10.000 carvalhos que iriam crescer naquele lugar onde antes não havia nada. Disse-lhe que, dentre 30 anos, aqueles 10.000 carvalhos estariam esplêndidos. Respondeu-me apenas que, se Deus lhe desse vida, nos próximos 30 anos teria plantado tantos carvalhos mais, que aqueles 10.000 seriam senão uma gota de água no oceano. Que visão extraordinária desse pastor, plantando árvores e olhando além, de plantar árvores em toda aquela região. De fato, ao prosseguir a história, quando as pessoas naquela região veem essa floresta natural crescendo e começam a inspecionar, o pastor já está a 20, 30 quilômetros à frente deles, plantando novas árvores. Perseverança. Essa ideia de endurance, de você perseverar nas situações mais adversas da vida, contrárias. E é exatamente isso. Esse pastor mora numa região completamente árida, sem vida. Deixa eu arriscar a ler aqui, o tempo está indo embora, mas mais um trecho para você ter ideia de como que ele descreve a região. Ficara logo assente que eu passaria a noite naquela casa. De lá até o vilarejo mais próximo era mais de 1 dia e meio de caminhada. E além disso, eu conhecia bem a natureza das raras aldeias da região. Há 4 ou 5 delas dispersas pelos flancos das montanhas e longe umas das outras, entre bosques de carvalhos brancos para lá das rodovias. Seus habitantes são lenhadores que produzem carvão vegetal. Nesses lugares não se vive bem, apertadas umas contra as outras. Nesse clima demasiado rude no verão e no inverno, as famílias deixam-se cada vez mais levar ao egoísmo. A ambição irracional assume grandes proporções no desejo permanente de escapar daquele cenário. Os homens transportam o carvão até a cidade de caminhão e depois retornam. As mais sólidas qualidades não resistem a essa persistente ducha escocesa. As mulheres cultivam rancores. A competição está em tudo, desde o preço do carvão até o lugar na igreja, desde o conflito entre as virtudes até o conflito entre os vícios e o incessante combate entre o vício e a virtude. E acima de tudo, o sopro também incessante do vento deixa os nervos à flor da pele. Surgem ondas de suicídio, em inúmeros casos de loucura, quase sempre homicida. Esse era o contexto no qual aquele pastor vivia. Esse é o contexto. Esse é o contexto de muitas das nossas cidades, das nossas metrópoles, das nossas grandes cidades. Mas esse contexto foi transformado.
Mais adiante no livro ele diz assim: de 1920 em diante não se passou um ano sem que eu visitasse Eusebius Bouffier. Nunca ouvi desanimar nem hesitar, e no entanto só Deus sabe se o próprio Deus contribuiu para isso. Não fiz o balanço dos seus dissabores, mas é fácil supor que para alcançar tamanho êxito ele teve que vencer a adversidade, e que para assegurar o triunfo de tal paixão teve de lutar contra o desalento. Ao longo de um ano plantara mais de 10.000 bordos, nenhum vingou. No ano seguinte abandonou os bordos para voltar às faias, e estas tiveram melhor resultado que os carvalhos. Ou seja, em meio à adversidade, em meio a trabalho que muitas vezes não é frutífero, esse homem permanece firme, ele segue adiante, ele não volta atrás. E essa é a liderança inspiradora que a gente precisa nas grandes cidades. Não é a liderança que volta atrás, não é a liderança que desiste quando encontra o primeiro obstáculo, quando tem a primeira grande barreira diante de si, mas é aquela liderança que está disposta a atravessar as circunstâncias mais difíceis. O resultado foi enorme. A transformação lenta ocorreu durante anos. Meu tempo já acabou e eu vou terminar aqui, mas ele diz o seguinte: que tudo naquela região, depois de vários anos, havia mudado, até o próprio ar. O vento seco e violento, que outrora costumava fustigar-me, em vez dele, agora eu sentia o sopro de uma brisa suave e perfumada. Das montanhas descia um rumor que lembrava o da água corrente, era o vento ao cruzar as florestas, e por fim, o mais espantoso de tudo, pude ver o ruído de água a jorrar num lago. Vi que tinham construído uma fonte de águas abundantes. Aquele lugar havia sido transformado pela ação generosa, pela ação perseverante deste homem chamado Eusebius Bouffier, que havia dedicado a sua vida para plantar árvores no meio de um deserto. Quando eu penso das palavras de Jeremias para os exilados, quando ele diz assim: olha, vocês vão para as cidades e eu quero que vocês se estabeleçam lá. Plantem árvores, jardins, cidade-jardim. Façam da cidade um jardim. Façam desse lugar desolado um jardim. Busquem a paz dessa cidade, o shalom. E essa palavra shalom tem muito a ver com esse conceito de fazer florescer. Lá, o mandato cultural que a gente foi lembrado nessa manhã, do fazer florescer a vida, a cultura, a arte, tudo aquilo que inspira, que traz o que há de mais nobre no ser humano. Líderes metropolitanos precisam abraçar o seu chamado para a liderança servil, e como líderes servos eles precisam desenvolver-se na arte de jardineiros do reino. Eles precisam entender que a sua missão é espalhar sementes de fé, esperança e amor, para que as nossas cidades possam florescer como jardins de Deus. Deus abençoe vocês.